Olá pessoal, Lucas Soares aqui, e hoje vamos falar de Skyrim e vocação. Bom, eu me sinto muito feliz em estar fazendo esse vídeo, falando sobre Skyrim, porque é um jogo que eu tenho muito carinho por ele, gosto muito do jogo. É interessante falar de Skyrim porque a gente consegue traçar um paralelo, o que é vocação, como é que funciona isso, e vamos tentar entender o que é a vocação, fazendo um paralelo então com o jogo. Eu sei que parece meio... Nossa, mas como é que vai falar de coisas mais profundas assim, baseando num jogo? Mas uma das coisas que me atrai muito no Skyrim, assim como no Senhor dos Anéis, é a profundidade do jogo. O jogo ele tem toda uma mitologia própria, ele é um jogo de mundo aberto, né? A gente consegue andar e explorar. Cada lugar que a gente vai tem uma história própria. Os personagens não estão ali por acaso, eles têm um propósito deles estarem ali. Então o jogo ele é muito rico nesse sentido, e por isso que eu acho que cabe muito aqui a gente falar de Skyrim, tentar usar Skyrim para fazer uma relação sobre o que é a nossa vocação, ou como pensar sobre isso. Porque se a gente nunca exercitar a nossa cabeça para pensar como funciona a questão da nossa vocação pessoal, a gente vai ficar na ignorância. E aí a minha intenção aqui é falar disso de uma maneira simples, comparando com um jogo, que no caso é o Skyrim, o meu vídeo de hoje. Certo? Mas vamos falar então um pouco do personagem principal do jogo, que é o personagem que a gente vai jogar o tempo inteiro no jogo. O personagem ele se chama Dragonborn, ou seria o nascido dos dragões, né? A gente quando começa o jogo, a gente começa preso dentro de uma carroça, indo pro carrasco ser decapitado. Só que logo no início do jogo acontece de um dragão atacar o vilarejo onde a gente ia ser morto, e a gente consegue escapar. E assim começa então a jornada do nosso personagem principal. Assim também como é a nossa jornada da nossa vida quando a gente nasce nesse mundo. A gente não sabe direito o que a gente é, não sabe o que a gente está fazendo aqui, e a gente vai pro mundo e começa, a partir do mundo, começa a descobrir como as coisas funcionam. Assim também começa no jogo. Claro, tratando de um jogo, a gente já começa com uma pessoa adulta e é muito mais simplificado essas questões no jogo, mas ainda assim a gente pode falar sobre isso e traçar um paralelo. À medida que a gente vai jogando o jogo, para quem nunca jogou, a gente realmente começa perdido naquele cenário, naquele mapa, naquela situação. A gente meio que vai seguindo os acontecimentos, a gente foge daquele vilarejo onde é que o dragão atacou e vai para um outro vilarejo também pequeno. E aí depois desse momento, o jogo realmente ele abre espaço para tu sair correndo e ir para qualquer lugar. Até ali, o personagem ele ainda não tem uma identidade própria. Apesar de que o Skyrim ele é super conhecido e famoso, é um jogo de 2011, para quem tá jogando a primeira vez ainda não sabe direito o que tá acontecendo. Só sabe que a gente conseguiu sobreviver e o pessoal manda a gente falar com o Jarl lá, que é tipo um rei de uma cidade. Bom, dentro do jogo a gente pode optar em fazer essa missão, que acaba sendo a principal quest, né, a principal missão do jogo, ou a gente pode simplesmente andar pelo mundo. E esses dias eu tava vendo um vídeo, acho que foi no TikTok, um cara tava contando que ele não começou a fazer a missão principal do jogo, e ele foi explorar o mundo, que é o que a grande maioria das pessoas gostam de fazer, e que é uma coisa que o ser humano gosta de fazer. Tanto é que tem muitas pessoas que elas querem viajar, né? Elas querem conhecer o mundo. E esse cara tava falando que em algum momento, de tanto escutarem os personagens falando sobre Dragonborn, ele conta que ele fica desconfiado que é esse Dragonborn, né? Quem é esse cara, né? E aí ele começa a investigar e ele descobre que ele é o Dragonborn. À medida que tu vai jogando o jogo e fazendo essa missão principal do jogo, tu mata o primeiro dragão e tu absorve a alma desse dragão. E aí as pessoas que estão em volta, elas ficam impactadas com aquilo e falam: nossa, você é o Dragonborn, o nascido dos dragões que veio salvar o fim do mundo do ataque dos dragões. É interessante que à medida que a gente vai jogando, as pessoas ficam meio na dúvida, será que é, será que não é? O jogo ele faz isso intencionalmente, assim, né? E a gente, nós seres humanos, na vida real, a gente passa por esses conflitos de será que eu sou bom nisso? Será que eu não sou bom nisso? Porque a gente tá falando aqui de uma jornada de um personagem dentro de um jogo.
Mas, traçando um paralelo com a vida real, a gente está falando da nossa jornada de vida, que a gente vai fazer ao longo de toda a nossa vida, que é muito mais amplo e complexo. E em algum momento do jogo, que tu vai fazendo essas missões, tem uma relação direta com os dragões, os próprios dragões, eles têm uma linguagem própria, e eles chamam o Dragonborn de Dovahkiin, que seria o Dragonborn, só que na língua dos dragões. Então, em algum momento, tu entende que tu é o Dragonborn, tu é o Dovahkiin, e isso a gente vai falar sobre uma das questões principais que a gente trabalha dentro de orientação vocacional, que é o propósito da pessoa, o propósito de vida, o propósito existencial. E no caso do propósito do Dovahkiin, ele é ser o Messias que veio salvar a terra de Skyrim do fim dos tempos, do ataque dos dragões. Então o propósito do Dovahkiin é matar o antagonista dele, que é um dragão, que é o Alduin. Então ele passa por uma série de dificuldades e história até ele chegar nesse momento. E é tão interessante isso, o jogo ele tem várias histórias, vários conflitos, cada cidade tem uma história própria. O mundo de Skyrim ele é dividido em duas partes, como o Império e os Stormcloaks, né, que é tipo os rebeldes. Então ele tem conflitos políticos dentro do jogo, que em algum momento tu pode se posicionar e acaba isso gerando uma guerra. Assim também é a nossa vida, né? Tipo, o jogo ele é uma cópia muito bonita da nossa vida. A gente tem todos esses conflitos da vida real. O pessoal que fez o jogo também tenta botar isso dentro do jogo. Mas tem uma questão que é muito importante. No caso do personagem, ele já sabe qual é o propósito de vida dele. Então, pra quem tá perdido, qualquer caminho serve. Eu tô falando isso pra gente na vida real. A gente, se em algum momento a gente não parar e refletir sobre qual é o meu propósito nessa vida, a gente vai ficar andando no mundo aberto sem saber muito o que fazer, só tentando melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, ganhar mais poder, mas a gente não sabe qual é a finalidade dessa nossa jornada, dessa nossa aventura. Claro que no caso do jogo, o Dovahkiin, ele tem um propósito grandioso de salvar a terra de Skyrim, mas é simples, né? Tanto é que quando tu termina a missão principal do jogo, tu ainda fica vagando na terra de Skyrim sem muito saber o que fazer. Tu pode comprar as pequenas brigas e causas que tem em cada cidade, ou uma caverna, ou enfim, ou uma guilda. Tu pode fazer outras submissões. Na vida real, a gente tem esse cenário também. Se a gente não começa a passar por um processo de autoconhecimento, entender quem a gente é, entender o que a gente se identifica como pessoa, o nosso propósito ele vai ser qualquer coisa que a gente encontrar um grupo de pessoas tentando ir naquela direção. A gente vai comprar as causas sociais de uma maneira geral. Não que isso seja errado, mas isso vai, vamos dizer assim, não vai levar a gente no objetivo principal da nossa vida, né? Se tem um propósito do ser humano, é ele ser mais humano. Se tem algo que é para todas as pessoas, é os seres humanos se tornarem mais humanos. De uma maneira bem simples e resumida, é isso. Claro que na vida humana, o propósito de ser mais humano é uma meta, assim, inalcançável, né? Inatingível. Se o nosso propósito é ser mais humano, o objetivo final, então, seria ser um ser humano perfeito, de todas as qualidades e virtudes. E claro que isso não tem fim, não tem limite. Em função disso, tem uma única habilidade que vocês têm, que eu não tenho aqui falando no vídeo, é que de deixar um like aqui nesse vídeo. Tá valendo um likezinho aí, para eu estar fazendo essa relação de vocação e Skyrim, pra gente simplificar esse entendimento. Então, por favor, deixa um likezinho aí, não custa nada e vai me ajudar muito. Certo, mas já apresentando um pouco da ideia do Skyrim, do personagem principal que a gente joga, qual é a relação disso tudo, então, para fazer um paralelo com a vocação? Se a gente parar para pensar, a vocação nossa, ela é a inclinação e a propensão que a gente tem de fazer certas atividades de maneira profissional. Mas no caso do jogo do Skyrim, ele não tem as classes definidas. O que ele tem é árvores de habilidades abertas para a gente poder desenvolver a habilidade que a gente quiser. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. A gente não tem classes
Ou até a gente poderia dizer que o nome das faculdades, o nome dos cursos dentro de uma faculdade poderia ser uma classe na vida real que a gente escolheria em função da nossa identificação e afinidade com aquilo. Então, se fosse traçar um paralelo entre o jogo e a vida real, a nossa vida é igual que nem no jogo do Skyrim. Ele tem o mapa de habilidades aberto e a gente poderia desenvolver qualquer habilidade que a gente se identifica com aquilo. Por exemplo, no jogo, tu pode se transformar no mago. O jogo ele vai te dar dicas que tem uma cidade, que tem uma escola de magia. Lá tu vai poder lidar com professores que são especialistas em cada magia, e aí tu vai poder desenvolver aquela árvore de habilidades daquela magia. Também dentro da árvore de habilidades a gente tem um desenvolvimento do nível de competência de cada habilidade que a gente escolhe desenvolver. Tipo, por exemplo, a gente poderia desenvolver a habilidade de destruição, que é uma primeira opção para ser mago. A gente começa no nível novato, aí vira um perito, especialista e vai até nível de mestre. E isso também acontece com a gente. Nós, seres humanos, a gente coloca esses níveis como se fosse fazendo uma faculdade, fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado. Seria mais ou menos isso. A gente vai galgando níveis especialistas e mais específicos dentro de uma profissão, dentro de uma faculdade de conhecimento humano. Então, a vocação, ela tem essa coisa de quem eu sou e quais são as habilidades que eu me identifico, que eu gostaria de desenvolver, para daí então fazer alguma atividade, né, ou algum trabalho. E isso vai definir então a minha profissão, e definindo profissão, eu vou definir a minha carreira. Por exemplo, eu agora sou pedagogo formado, um especialista em orientação vocacional, mas eu poderia continuar nesse caminho e, vamos dizer, lá pra frente eu descubro que eu não quero ser só um orientador, mas eu quero ser um escritor dentro dessa área, eu quero, vamos dizer assim, subir de nível. Claro, o que eu tô falando aqui, eu acho que o meu futuro vai ser mais ou menos por aí, mas pensando nessa questão da gente entender como funciona a nossa vocação, seria enquanto a gente se conhece, qual é o nosso nível de autoconhecimento e qual é o nosso nível de desenvolvimento de habilidades dentro daquele caminho que a gente escolheu, que seria a nossa carreira de vida, né? Então, se a gente fosse traçar um paralelo dentro do jogo com a vida real, o Dovahkiin, ele começa como um estranho, e aí, à medida que ele vai indo pro mundo, ele vai se descobrindo, ele descobre que ele é o Dragonborn, aí depois descobre que tem que matar o super antagonista dele, que é o Alduin. Esse é o propósito dele estar ali naquele cenário, naquele jogo. Só que, entende que o jogo propõe o objetivo a maior, mas ele não define qual o caminho ele vai seguir, ele só dá a possibilidade da gente desenvolver aquelas habilidades. E é exatamente assim que funciona também na vida humana. A gente define um propósito, porque o propósito meu pessoal não é unicamente me tornar um ser humano melhor, mas também isso precisa ser levado em consideração na hora de eu definir o meu propósito dessa jornada chamada minha vida. Só que a vocação, o caminho que eu vou desenvolver, as habilidades que eu vou desenvolver, está diretamente relacionada com os meus gostos pessoais. Eu tenho a liberdade de desenvolver a estrutura de habilidades que eu quiser. Esse vídeo é um vídeo bastante explicativo, faz um paralelo sobre o jogo Skyrim e a ideia de vocação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero pedir mais uma coisa, que a partir dessa interpretação da estrutura de habilidades que o jogo Skyrim ele propõe, qual foi o primeiro personagem que tu criou dentro do Skyrim? Comenta aqui embaixo para mim saber, e vamos conversar sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu!